Você está ouvindo agora Projeto Esdras, leitura bíblica educativa em um ano, com a missão para o Nordeste brasileiro. Salmo 18. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os ódios altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, alumiarás minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga, inteiramente sujeito os povos debaixo de mim.
o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade, para sempre. Querido Deus, com este salmo, com o salmista, nós apresentamos a Ti, Deus Todo-Poderoso, o nosso amor total e completo e incondicional diante da Tua presença, Pai. Nós te amamos completamente, Pai, e entregamos a nossa vida, nosso coração e mente totalmente ao amor que temos por Ti. Ó Pai querido, Todo-Poderoso, nós sabemos que de Ti vem a nossa força. Não há força em nós diretamente, mas Tu, Senhor, és a nossa força, o nosso rochedo, o nosso fortificador, aquele que nos levanta diante das lutas desta vida e do inimigo que tenta nos tirar da Tua presença. Por isso, Senhor, temos total confiança que o Senhor está no controle das nossas vidas e que tudo quanto sucede a nós Tu o sabes e um propósito tem para tudo isto. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque vamos avançando, ó Deus, com a Tua igreja, levando a Tua palavra a todas as nações. Assim oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma grande alegria hoje. Começamos o livro do Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa grande parte inicial que nós vamos tratar fala da escravidão de Israel no Egito, após a morte de José, como vimos no final de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 18, nós vemos que o Senhor executa a sua redenção, retirando o seu povo da escravidão do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. E no capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos descrita o período de escravidão do povo de Israel e todo o seu sofrimento e o que aconteceu como base para a preparação do povo de Israel que Deus estava fazendo e depois a sua libertação. Pois bem, o povo de Israel cresce no Egito e um rei do Egito que não conheceu José então o escraviza. Faraó manda matar os meninos israelitas porque eles estavam crescendo muito. Então ele teve medo que esse numeroso povo se rebele contra ele. Nesse meio tempo nasce Moisés, e a sua mãe, Joquebede, corajosamente esconde por 3 meses. Daí o Espírito de Deus, a gente vê o Espírito de Deus movendo essa mãe a esconder esse menino por 3 meses, sabendo que sua família toda podia morrer por causa disso. Era o mover de Deus. A adoção de Moisés pela filha de Faraó. Aqui nós percebemos que Deus, para cumprir os seus planos, Ele usa até o inimigo, até o ímpio. Ao descobrir e assumir sua origem, Moisés busca defender o seu povo e por conta disso mata um egípcio. Ao ser descoberto, foge para Midian e lá fica por cerca de 40 anos. Veja, aqui é um ponto crítico. Toda a obra de Deus, toda a vontade de Deus é feita pelo poder dele. Moisés, quando descobriu sua origem e percebeu que podia ser o libertador de Israel, quis fazer isto por suas próprias mãos e fracassou. E por isso ficou 40 anos no deserto de Midian, sendo, digamos, preparado pelo Senhor. Deus ouve o clamor do seu povo e atenta para o seu sofrimento. Aqui, o mover de Deus para a libertação do seu povo já começa. No Monte Horebe, Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente e o comissiona para tirar o povo de Israel do Egito. Aqui sim, Deus fala para Moisés e Moisés entende: olha, Moisés, agora é o tempo. E você vai não na tua força, mas na minha, diz o Senhor para ele. Deus maravilhosamente nos ensina aqui que toda a sua obra, todo o seu querer é feito segundo a ação dele
e o mover da providência dele. Nós temos que entender a vontade de Deus e fazer conforme a vontade de Deus. E então o poder do Senhor se manifesta em nossa vida e através da nossa vida. Que glorioso! Então, boa leitura. Leiamos os capítulos 1, 2 e 3 do Êxodo e sejamos edificados. Boa noite e até amanhã.